Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando ao final de mais um dia, com mais uma oração da noite, aqui estudando a respeito do tema Apocalipse 7x7, uma mensagem de fé, esperança e encorajamento. Com a nossa última devocional, nós encerramos então o nosso estudo sobre o derramamento das 7 taças da ira de Deus sobre os ímpios que blasfemaram do seu nome e perseguiram a sua igreja. Nós vimos aqui que os remidos não sofrerão esses juízos. Especificamente, o 6º flagelo, ele traz a destruição total. E o 7º flagelo, ou seja, a 7ª taça, traz a extinção total. Com o derramamento do 7º flagelo, o tempo Cronos e a história são substituídos pela eternidade. O 7º flagelo é o resultado antecipado do julgamento de Deus sobre a Babilônia, ou seja, a sede de todo o poder da besta, e os detalhes desse julgamento, eles aparecem lá no capítulo 17 e no capítulo 18. Resumindo, o 7º flagelo, a 7ª taça, traz o julgamento final e o fim de todas as coisas. Mostra-nos o total desespero dos ímpios naquele dia, ao mesmo tempo em que exalta o triunfo, a gloriosa e definitiva vitória de Cristo Jesus e da igreja. Os reinos deste mundo cairão, os inimigos de Cristo e da igreja serão para sempre vencidos. Concomitantemente ao derramamento da 7ª taça, diz o texto sagrado que João ouviu uma grande voz que saiu do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Apocalipse 16, verso 17. Nossa devocional de hoje, já quase chegando ao final das nossas devocionais aqui no livro do Apocalipse, nós começaremos a nossa última série de 7, a saber, as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. E a primeira delas que nós estudaremos aqui encontra-se aí no Apocalipse capítulo 1, versículo 3. E diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes aqueles que ouvem e aqueles que guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Palavras desta profecia. Referem-se à palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, descritos no versículo 2 deste mesmo capítulo 1, que João, fielmente, sob inspiração do Espírito Santo de Deus, testemunhou. A palavra de Deus expressa aqui no livro do Apocalipse é o testemunho da eficácia da obra de Jesus Cristo e da sua segunda vinda, registradas pelo apóstolo João com a intenção de encorajar e consolar a igreja de Cristo Jesus. Assim, nós podemos dizer que o livro do Apocalipse é a palavra final de Deus para o homem, o ponto culminante da revelação divina. A sua escrita marcou a conclusão do cânon das Escrituras. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E o seu âmbito de aplicação abrange toda a história da redenção. Apocalipse 1, versículo 19. Portanto, é imperativo que os crentes prestem atenção diligente nas verdades que este livro contém. Como o apóstolo Pedro, João também sabia que não há como ser consolado, encorajado, fortalecido e corrigido, senão pelo crescimento no conhecimento do Evangelho. Na visão de todo o Novo Testamento, a melhor maneira, aliás, a única maneira de se manter firme na fé genuína e verdadeiramente agradar a Deus é por meio do crescimento genuíno, do pleno conhecimento de Deus, o Deus do Evangelho. Por isso, todos os dias, o cristão verdadeiro precisa lembrar do Evangelho, crescer no Evangelho e perseverar na promessa do Evangelho. Este é o eterno segredo de Deus para uma vida vitoriosa. Na Bíblia, meus queridos irmãos e irmãs,
nós temos a palavra de Deus e lá nós encontramos todas as condições necessárias para podermos viver uma vida vitoriosa e ao mesmo tempo uma vida que agrada ao Senhor. Pela Bíblia, nós descobrimos que Deus já proveu tudo. Muitas vezes, Deus não nos dá tudo o que queremos, mas sempre nos dá tudo de que precisamos, principalmente para vivermos uma vida que agrada a Ele. Precisamos tomar posse das grandiosas e preciosas promessas que estão entesouradas em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a única maneira de desfrutarmos delas é por meio do pleno conhecimento da Palavra de Deus. O profundo e genuíno conhecimento do Evangelho é o único caminho para nós verdadeiramente tomarmos posse daquilo que Jesus já conquistou na cruz para nós. Esse conhecimento é tão importante que o próprio Jesus disse que a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, versículo 3. É nesse sentido que Jesus Cristo aqui no Apocalipse disse: bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes, ou seja, bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as palavras que estão escritas neste livro, porque o tempo está próximo. Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos 3 verbos: ler, ouvir e guardar, ou seja, obedecer. São 3 verbos no modo particípio, no tempo presente e na voz ativa, o que significa uma ação determinada, proativa, presente e continuada, de hoje até a volta de Jesus. O crente precisa ler, ouvir e obedecer às verdades ensinadas no livro do Apocalipse e no restante das Escrituras. Na verdade, ler, ouvir e praticar as palavras da Bíblia Sagrada deve ser o modo de vida de todo crente verdadeiro. Todo crente verdadeiro precisa imitar o salmista no Salmo 119. Versículo 47, o salmista disse: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Versículo 97, ele diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. No verso 113 ele diz: aborreça a duplicidade, porém amo a tua lei. No verso 127 ele diz: amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. E no verso 163 ele diz: abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Mas aqui no nosso texto tem um detalhe muito interessante que a gente precisa observar. O primeiro verbo está no singular, os 2 outros no plural. Aquele que lê, singular. Aqueles que ouvem e guarda, plural. Isto descreve o culto cristão nos primeiros séculos. Ou seja, era a prática daqueles primeiros irmãos, né? Quando se reuniam, a leitura, eles faziam então a leitura pública das Escrituras. Naquela época não existiam cópias das Escrituras para todas as pessoas. Normalmente era uma cópia para cada comunidade. E alguém, uma pessoa, se dispunha, se voluntariava para ler as Escrituras publicamente em voz alta. E os outros ouviam e guardavam. É assim que o texto está se referindo. Portanto, na realidade, nós temos aqui não 3, mas 2 classes de pessoas: aqueles que liam e aqueles que ouviam e que obedeciam. E a Bíblia diz que esses são bem-aventurados, são felizes. Nós podemos aprender dessa bem-aventurança que ler e ouvir a palavra de Deus no nosso idioma é um privilégio e obedecê-la é um dever. Não há, na realidade, autêntico cristianismo naquele que lê e ouve e se esquece, ou naquele que deliberadamente desobedece. Todo privilégio vem acompanhado de uma responsabilidade. E o privilégio de ler e ouvir traz consigo a responsabilidade de obedecer. Principalmente porque o tempo está próximo. Tempo aqui é Kairos, ou seja, é uma referência ao juízo final, à volta
de Jesus. A igreja primitiva, ela vivia na expectativa iminente da volta de Jesus. E é por isso que, como aqueles primeiros irmãos, nós também hoje temos a necessidade de nos manter atentos e obedientes. E isto só é possível por meio da leitura, ouvindo a palavra e principalmente praticando a palavra. Só é possível por meio do crescimento genuíno no Evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe sua casa e nós possamos desfrutar desta bem-aventurança de ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.